Como não ser influenciado pelo meio em que você está? Eu não sei você, mas eu já estou cansado de ver jovens que entram na faculdade e depois, em pouco tempo, puf, vira outra pessoa. Ou alguém que ganha um emprego que ele tanto estava esperando, de repente, puf, muda totalmente as suas reconfigurações, seus valores. É impressionante, né? Como que Deus vai nos abençoar, nos levando para lugares, se cada lugar que a gente for, a gente começa a imitar o comportamento das pessoas? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Marcos Vinícius, escritor, professor, e estou cansado de ser considerado um fruto do meio. Se você concorda comigo, quer aprender como ir para lugares diferentes e sem perder a sua identidade, fique comigo aqui que eu vou ensinar com você nos próximos minutos como que a gente pode manter nossa mente ampliada independente do local onde nós estivermos. Hoje nós vamos continuar a sequência dos nossos estudos do livro de Deuteronômio. Se você não viu ainda, tem um dos outros vídeos, né, que nós estamos falando sobre como que o livro de Deuteronômio pode ampliar a nossa mente. Um livro poderosíssimo. Hoje nós vamos falar da terceira parte de Deuteronômio. Primeiro, um olhar para o passado. Segundo, a grande exortação e a lei. E agora nós vamos falar sobre a aliança, né, de Deus, pensando nisso. A ênfase agora é: não imite o comportamento dos povos dos quais eu vou te enviar, ok? Existe uma corrente de pensamento que diz que nós somos frutos do meio, certo? Ou seja, essa corrente de pensamento não acredita que o ser humano é mau, ele só é fruto do meio onde ele está. Se o fruto do meio onde ele estiver é bom, ele vai ser bom. Se o meio onde ele estiver é mau, ele será mau. No entanto, a Bíblia é clara com relação à doutrina do pecado. Nós nascemos com uma herança adâmica. Então há dentro de nós uma propensão para o mal, independente do meio. É muito interessante que este período que o povo de Deus ficou no deserto, eles não tinham outras influências a não ser a própria natureza, né? Então eles não tinham quem imitar. Então revelou apenas a natureza pecaminosa deles que Deus tratou nesses 40 anos de deserto. Mas agora eles vão conquistar uma nova terra. Nessa nova terra haverá outros povos ali. Então agora, nesse momento de Deuteronômio, Moisés está deixando claro: quando vocês chegarem nessa outra terra, não é para vocês imitarem a conduta daqueles povos que ali estão, certo? Então agora a preocupação é: como que eu posso ampliar a minha mente por meio da palavra de Deus em um ambiente que é contrário à palavra, né? Por isso que em Romanos diz: a gente não pode conformar a nossa mente a este século, né? Todos os lugares que nós formos entrar, né, seja famílias, né, depois que você casa, seja empresas, faculdades, até igrejas, você tem que entender que há uma pressão externa contrária à palavra de Deus, que quer condicionar suas decisões, a sua conduta e, invariavelmente, a sua identidade. Para isso, Moisés deixou várias leis que mostravam que o povo de Deus ele tem uma maneira exclusiva de pensar e tem uma maneira exclusiva de se comportar, né? Então agora nós vamos citar exemplos de leis relativos a essa característica exclusiva do povo de Deus, ok? Para isso, nós separamos aqui 3 grupos de leis, né? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 12 até o capítulo 26, versículo 19. Aqui está um conjunto de leis, e eu separei algumas só como exemplo para você perceber a preocupação que Deus tem para deixar claro para o povo que vocês não são todo mundo, tá? Vocês têm uma identidade própria, ok? Vem comigo então, 3 tipos de leis. Primeiras leis relativas à adoração. Nós não adoramos a Deus como os outros adoram. Segunda coisa, leis relativas à liderança, a maneira como nós escolhemos líderes e as funções e a postura deles é diferente dos líderes que eles escolhem e as funções que eles desempenham. E terceiro, leis relativas à vida comunitária, a maneira como nós convivemos também é diferente da maneira como eles convivem. Então Deus deixa claro, nós temos uma identidade própria. Não é para vocês imitarem a conduta dos demais. Bora pro texto? Deuteronômio 12:4 diz o seguinte: vocês, porém, não adorarão ao Senhor, seu Deus, como eles adoram.
né, no capítulo 12, 10 e 11, ele fala o seguinte: mas vocês atravessarão o Jordão, se estabelecerão na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança, e ele lhes concederá descanso todos os seus inimigos que os cercam, para que vocês vivam em segurança. Então, para o lugar que o Senhor, seu Deus, escolher, com a habitação do seu nome, vocês levarão tudo que eu lhes ordenar: holocaustos, sacrifícios, dízimos, dádivas especiais e tudo que tiverem prometido em volta ao Senhor. Então, a maneira como nós adoramos a Deus é diferente, né? Existe a questão do tabernáculo, existem as ofertas, né, os sacrifícios, existiam ritos, né, diferentes, dízimos, dádivas, que os outros povos não agiam dessa maneira. Então não era para eles abrir mão de adorar a Deus da maneira correta. Então Deus deixou leis claras, nós temos que adorar a Deus da maneira correta. Jesus Cristo depois ele vai falar que nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, ok? Então não mude a adoração quando você foi enviado para algum lugar, tem alguma terra prometida para a sua vida. Segundo o versículo eu vou deixar aqui, ó: nós destruímos tudo que gera idolatria. Não se deixe convencer, nem ouça o que ele diz, não tenha piedade nem compaixão dele e não o proteja. Quando nós vamos para territórios novos, surgem sugestões, né, de novos deuses, né? Ó, vamos fazer tal coisa, vamos para tal lugar, ó, todo mundo está fazendo isso daqui. Esse tipo de sugestões, a Bíblia deixa clara, não é para nós imitarmos. Nós temos o nosso Deus, nós temos a nossa adoração, nós temos a nossa fonte de alegria. Nós não precisamos de nenhum outro tipo de subterfúgio para tentar preencher o nosso vazio, porque nós já somos de Deus, nós já temos uma fonte primária que é suficiente. Então, se alguém sugerir alguma coisa, ó, e se a gente fizer isso, que você sabe que não agrada a Deus, meu querido, ó, não entra nessa. E outra coisa, nós temos que ter uma postura de combativa, não só ficar calado, mas também nós temos que confrontar, falar, não é assim, meu querido, isso aí não agrada a Deus, não é assim que nós agimos como cristãos, não é isso que Deus espera de nós. Então Moisés, ele fala assim, não apenas não imite, mas você tem que confrontá-lo, né? No Antigo Testamento a questão é um pouco mais agressiva, né? Mas trazendo para nós, você não pode simplesmente ficar calado, mas você tem que se posicionar diante de sugestões que são entregues para você. Outra coisa, nós ofertamos e dizimamos de formas diferentes. Separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Existia uma orientação para os dízimos, porque os sacerdotes do povo de Deus, eles eram sustentados pelos dízimos, né? Lá embaixo, lá no outros versículos referente à vida às lideranças, né? Ele vai dizer que os sacerdotes do povo de Deus, eles não tinham outra fonte de renda. Então, nós temos que entender que parte daquilo que nós recebemos, nós devolvemos para Deus. Isso é uma questão de mentalidade nossa, né? Quando a gente começa a conviver com outros povos, a gente começa a perceber que esses outros povos não dizimam, não ofertam. As pessoas não têm compromissos financeiros com Deus, né? Então, nós não podemos imitar essa conduta. E muitas das vezes você vai ver pessoas investindo seus recursos em outros deuses, aparentemente com certos benefícios, o que pode levar você a ser tentado a fazer o mesmo. Mas você tem que entender o seguinte, meu querido, você é a referência, não ele. Nós que buscamos agradar a Deus e obedecer à vontade de Deus, nós somos a referência, né? Nós temos uma perspectiva eterna. Benefícios passageiros não são interessantes para aqueles que têm uma perspectiva eterna, ok? Então fique firme, continue confiando no Senhor, porque as bênçãos que Deus nos traz são muito superiores ao que o dinheiro pode trazer, ok? Então nós dizimamos de formas diferentes. Outra coisa, nós somos generosos de uma maneira diferente, né? Nós conseguimos... A minha netinha entrou no vídeo aqui. Nós temos uma preocupação com os necessitados de uma maneira diferente, né? Jesus Cristo, ele falou, ele cita aqui, ó, Deuteronômio, os pobres sempre estarão convosco. Então, ele orienta a gente, olha o que diz aqui no capítulo 15, 10 e 11. Deles generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho, em tudo que você fizer. Sempre haverá pobres na terra, portanto, eu lhes ordeno que abra o coração para os seus irmãos, seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. Então, olha que interessante, existia uma lei dizendo o seguinte, ó, quando vocês lidarem com os povos ali da terra, vocês vão perceber que eles não se preocupam com os pobres, eles não se preocupam com os necessitados, vocês não são igual a eles, vocês têm que dar
sem relutância, né? Poder cuidar dos pobres, que eles sempre vão estar com vocês. E quando vocês fizerem isso, Deus vai abençoá-los, porque isso é a vontade do nosso Deus. Por fim, nós festejamos de formas diferentes. Os nossos sacerdotes serão sustentados por dízimos. Os profetas, olha só que orientação interessante. Quando chegar alguém falando que está dizendo em nome de Deus, né, veja se o que ele falou se cumpriu. Se não se cumprir, não tema ele, porque ele não falou em nome de Deus, ele falou do coração dele. Agora, se cumprir, ok, ele é realmente homem de Deus. Isso vale para nós, hein? Como que você define bons influenciadores na internet? Tem muitos analistas políticos aí, analistas geopolíticos. Como é que eu sei quem que está falando a verdade? É muito simples. Se a análise que o camarada apresentou se cumpre, ele sabe o que está falando. Então observa pessoas que estão fazendo uma certa análise e depois veja se esse cenário que ele desenhou aconteceu. Se esse cenário que ele desenhou aconteceu, ok, ele é um cara que sabe o que está falando. Né? Deus já orientou o povo a conseguir identificar pessoas relevantes dessa maneira. Tá? Guerra, quando forem para a guerra não temas, o Senhor vai contigo na guerra, não é para nós terminarmos a guerra, porque o Senhor vai conosco. Os outros povos, os deuses, não iam na guerra junto com eles, pelo menos naquele território, né? E por fim, tem até uma orientação com relação às árvores. Quando vocês sitiarem uma cidade, não derrubem as árvores frutíferas, porque depois vocês não vão poder se alimentar dos seus frutos, ok? Então, mais um estudo, mantendo a nossa mente ampliada, resistindo às influências externas. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, continue conosco nesse estudo, se inscreve no canal e também vamos deixar aqui no link o material disponível para você que gostou e quer continuar conosco, ok? Forte abraço, até mais.